Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa disciplina de prevenção de doenças e promoção da saúde do adolescente. Vamos para a nossa última aula, que é a nossa quarta aula, onde a gente vai estar abordando, nessa aula, os temas de saúde mental do adolescente, o adolescente e o uso de álcool e de drogas, a violência contra o adolescente com deficiência e as situações de risco para a saúde do adolescente. Quando a gente fala em saúde mental, a gente não se remete apenas à saúde psicológica, porque a saúde mental, ela envolve um completo bem-estar físico, mental, intelectual, social, Todas essas áreas da nossa vida, elas são necessárias estar em equilíbrio para que se tenha uma saúde mental também equilibrada. Então, a saúde mental, ela é importante e fundamental para o bem-estar pessoal. Ela é importante para os relacionamentos familiares, relacionamentos pessoais e para o relacionamento entre a comunidade e a sociedade. Durante a adolescência, alguns transtornos de saúde mental podem ocorrer, e eles devem ser detectados precocemente para que haja uma intervenção eficaz. Um dos principais transtornos mentais que acometem o adolescente é a depressão. A depressão, ela é uma síndrome clínica que é caracterizada por um distúrbio persistente do humor e um comportamento disfuncional. Então, o adolescente com depressão, ele vai apresentar um humor bastante deprimido, ele vai apresentar isolamento social, isolamento da família, perda do interesse, do prazer para realizar algumas atividades, Alguns também podem apresentar choro persistente, ansiedade e também as ideações suicidas, que são casos bem graves, quando se chega a esse pensamento suicida. Então, a depressão ela é uma condição que vai afetar todas as áreas da vida desse adolescente. E ela afeta não só a vida do adolescente, mas também das pessoas que estão ao seu redor, que também vão estar vivenciando essa situação. Cerca de 60% dos adolescentes abordados em consulta médica relatam ter sentimento de depressão, com frequência maior em mulheres do que em homens. Então, as mulheres elas apresentam maior probabilidade de ter depressão do que os homens. Alguns sintomas de depressão, que a gente identifica aí nesse slide, são a tristeza profunda, as dificuldades de concentração, alterações no sono, a perda do interesse por atividades habituais, Então, muitas vezes ele perde o interesse para tomar um banho, para se arrumar, para cuidar da sua aparência, O retraimento social, então existe um isolamento desse jovem, Ele se isola, ele prefere ficar mais sozinho dentro de casa, mais trancado no quarto, Essa tristeza profunda, ela é uma tristeza diferente do que das tristezas comuns, Todos nós temos momentos tristes, momentos em que a gente quer ficar sozinho, Mas a tristeza na depressão, ela é uma tristeza mais profunda, uma tristeza frequente e presente durante todo o tempo, Assim também como o retraimento social. Então, o jovem ele vai apresentar todos esses sintomas, quando ele está com depressão. E alguns fatores podem levar a essa depressão na adolescência. Um dos principais fatores que levam à depressão na adolescência são as relações amorosas mal-sucedidas. O jovem ele não sabe como se relacionar com essas relações amorosas mal-sucedidas, Não sabem se relacionar com o não, Por isso a importância de um acompanhamento também psicológico nessa fase. Dificuldades relacionais com a família, A dificuldade de comunicação entre pais e filhos, A dificuldade de entender as necessidades do jovem, de entender as suas vontades, os seus desejos, As suas escolhas, Então, essas dificuldades de relação em família também podem levar à depressão. As experiências escolares, que a gente até falou lá na aula anterior, na nossa terceira aula, que a gente falou das experiências escolares relacionadas, por exemplo, ao bullying, Então, muitas crianças, adolescentes sofrem bullying na escola, sofrem preconceito na escola, e isso pode levar a tristezas profundas e levar à depressão. E a autoimagem ruim, O adolescente que não está feliz com o seu corpo, com a imagem que ele vê de si, Então, isso também pode levar a uma depressão.
O suicídio, ele também vem muito presente na adolescência. Hoje a Organização Mundial da Saúde diz que 800 mil jovens morrem no planeta devido ao suicídio. E aí o suicídio hoje ele está como a segunda causa mais presente de morte entre os adolescentes, entre os jovens, ela está perdendo apenas para a violência, que a violência também ainda é uma das maiores causas de morte, entre os jovens. Então, as tentativas de suicídio, elas ocorrem principalmente em mulheres. As mulheres, elas tentam mais suicídio do que os homens. Porém, os homens, eles conseguem alcançar esse suicídio com mais frequência, porque as técnicas que eles utilizam são técnicas mais eficazes. Geralmente, as mulheres, elas tentam suicídio com o uso de medicamentos, com técnicas que podem ser evitadas e podem ser revertidas. Já os homens, eles utilizam mais o enforcamento, o uso de armas de fogo, o uso de armas brancas também, que são causas mais eficazes, então que não podem ser tão evitadas, certo? Então, mais da metade dos adolescentes e jovens que morreram de suicídio já haviam experimentado alguma tentativa de suicídio ao menos uma vez. Então, estudos mostram que para cada 100 mil mortes de suicídio que ocorrem durante o ano, já existiram pelo menos 40 tentativas. Então, essas tentativas, elas são cada dia mais frequentes. Por isso a importância de ter um olhar diferenciado para esse jovem, para esse adolescente, para que você possa identificar quando ele está apresentando ideações suicidas, quando ele está apresentando sinais de que tem essas ideias, de que pensa em cometer o suicídio, você observar o jovem que está apresentando sinais de tristeza profunda, sinais de depressão, porque assim você pode ajudar, você pode direcionar esse jovem para um serviço de saúde e pode estar ajudando e evitando com que ele chegue a um suicídio propriamente dito. A ingestão de altas doses de medicamento é um dos métodos mais comuns para tentar suicídio entre mulheres, como a gente já falou, e os adolescentes do sexo masculino usam mais armas de fogo, enforcamento e também as armas brancas. Você deve avaliar o grau de suicídio por intermédio de alguns indicadores, e aí eu coloquei 3 indicadores para vocês, que são os indicadores individuais, os familiares e os sociais. Você observar se o adolescente apresenta baixa autoestima, se tem fracasso escolar, isolamento, sinais de transtornos orgânicos e psicológicos, uso e abuso de drogas, dificuldades com a própria identidade de gênero e sentimentos de exclusão. Esses são sinais que devem ser observados e que são sinais que indicam risco para que ele venha a cometer um suicídio. Observar também os indicadores familiares, se existe dissociação familiar, relacionamento desarmônico entre os pais, comunicação comprometida com a família, falta do apoio dos pais e vivência com a família, violência da família. Também a gente deve observar os indicadores sociais, que são as características do grupo em que o adolescente convive, E aí você deve observar se existe conflitos, conflitos sociais, observar também as dificuldades de se integrar nas normas culturais, de se integrar naqueles grupos sociais. Então, tudo isso são indicadores que são indicadores necessários a serem observados, porque podem indicar um maior risco para o adolescente tentar o suicídio. O adolescente que faz uso abusivo de álcool e de outras drogas, você também deve ter uma atenção diferenciada, para esses jovens. E alguns sinais podem estar indicando que esse adolescente está fazendo um consumo de substâncias psicoativas. Então, você deve observar se ele está apresentando isolamento, se ele está tendo um distanciamento dos grupos, dos seus grupos sociais, dos seus grupos de amigos, distanciamento da família, se ele se distancia do grupo de amigos e está mais próximo de um outro grupo, um grupo de pessoas em que fazem o uso de substâncias psicoativas, observar também se ele está tendo fugas à escola, fazendo pequenos furtos em casa, se está apresentando problemas comportamentais, fica mais agressivo,
com a família, né? Se ele está mais agressivo em casa, certo? Então, tudo isso, o sono também, né? A questão do sono fica diferenciada, então ele pode dormir mais durante o dia e ficar mais acordado durante a noite, tá? Então, isso deve ser observado pelos pais, né? Para que se busque um serviço também, uma ajuda profissional para tá orientando esse jovem que está fazendo uso de substância psicoativa. O uso de drogas obedece uma série de fatores relacionados à prática de culturas típicas de um determinado povo, compondo uma realidade complexa e repleta de contradições e de experimentações. A ideia mais importante é que as drogas, elas são substâncias químicas que produzem satisfação ao usuário, tá? Então, a gente sabe que as drogas, elas vão causar outros problemas, né, para esse adolescente, porém elas são substâncias que no início elas trazem uma sensação de prazer, né? Por isso que o adolescente, o jovem, o adulto, ele vai chegar a uma dependência, né, a dependência química, porque essa substância ela traz prazer, ela traz satisfação para esse usuário. Por isso a necessidade de estar consumindo cada vez mais essas substâncias. Tá? E o adolescente ele pode estar enfrentando todas essas três fases quando ele inicia o uso de drogas, né? Que é o uso abusivo, a intoxicação e chegando até a dependência. Tá? Quando se começa a usar droga, né, as pessoas elas podem se relacionar de várias formas com a droga. Tá? Algumas pessoas elas fazem o consumo das drogas e elas não chegam à dependência. Tá? Elas fazem um consumo esporádico, né? Às vezes utilizam a droga aqui quando está numa festa, ou então só em algum momento assim que não utilizam essa droga com frequência, né? Diariamente. E aí essa relação que ela tem com a droga não é uma relação de dependência. Então, o adolescente, ele pode se relacionar com a droga de várias formas, né? Ele pode se relacionar com uma forma de dependência, né, que a gente pode observar quando ele já abandona a família, né, quando ele já não tem mais um acompanhamento regular na escola, quando essa droga ela vai ocupar um lugar bem especial na sua vida e assim um lugar mais importante, né, ocupa um lugar mais importante na sua vida. Essa é uma relação de dependência, uma relação preocupante, né, que esse jovem tem com a droga e que deve ser observada e tratada. Tá? Então, existem várias formas de se relacionar com essas substâncias, mas a gente deve sempre se atentar de que o uso de drogas, de álcool e de outras drogas na adolescência, né, elas podem estar provocando realmente problemas futuros para esse adolescente, certo? Por isso a importância do tratamento e da busca por ajuda profissional. Por que os adolescentes usam drogas? Eles usam para experimentar diferentes sensações, para se sentirem melhor, para aliviar emoções desagradáveis, usam por insegurança, usam para ser aceitos em grupos de amigos, devido à baixa autoestima, para questionar valores dos pais e dos adultos responsáveis e também em busca de mudanças de humor, de níveis de consciência ou na percepção de mundo. Tá? Então, as pessoas usam drogas por várias formas e por vários motivos, certo? A ideia é que esse consumo abusivo de drogas, né, ele seja evitado, ele seja prevenido. E a ideia também é que essa prevenção, você evite o primeiro contato desse jovem com a substância, né, com a substância psicoativa. E isso pode acontecer através de processos educativos, educação na escola, e essa educação na escola ela deve ser dada, essa orientação na escola deve ser dada em parceria também com uma equipe de saúde. A violência contra o adolescente, ela é definida como tudo que se faz ou deixa de fazer e que provoque dano físico, sexual ou psicológico à criança e ao adolescente. A violência ela pode ser conceituada como um evento que é representado por ações e omissões relacionadas por indivíduos, grupos, classes, governos ou nações e que ocasionam danos físicos, emocionais, morais ou espirituais, né, a si próprio e ao outro. Então, a violência ela não é só aquela violência contra a própria pessoa, mas também aos outros, a violência também voltada para outras pessoas. A gente classifica a violência quando a natureza em física, psicológica, a negligência e o abandono também são considerados violência e também a sexual.
né? Então, a violência, ela pode, a Organização Mundial da Saúde coloca como tipos de violência, a violência dirigida a si mesmo ou auto-infligida, que aí a gente tem as tentativas de suicídio, suicídio propriamente dito, a automutilação, a violência interpessoal, que é aquela intrafamiliar e comunitária, e a violência coletiva, que é aquela social, política e econômica. Tá? A gente deve observar os sinais de alerta, né, para que você possa identificar que aquele adolescente está sofrendo algum tipo de violência. Lembrando que a violência, ela não é somente uma violência física, mas a violência psicológica, ela também causa danos para o adolescente, né, assim como a violência sexual, como a violência física. Tá? Então, alguns sinais de alerta são importantes serem identificados, como as lesões físicas, as DSTs, presença de DSTs, choro sem causa aparente, fugas de casa, isolamento, hemorragias, roupas rasgadas ou manchadas de sangue, comportamento muito agressivo ou apático, o conhecimento sexual inapropriado para a idade e o comportamento rebelde e extremamente tenso. Identificando algum desses sinais de alerta, é importante buscar um serviço de saúde, tá? Para que você possa ser direcionado para um serviço em que trabalhe com essa questão de violência contra o adolescente, de prevenção de violência contra o adolescente. Tá? Então, observando sinais de alerta, buscar o serviço de saúde. A violência contra o adolescente, ela também pode ser observada em relação ao trabalho infantil e ao bullying, né? Então, o trabalho infantil, que vai inibir as crianças de ter uma infância saudável, de ter uma pré-adolescência, que põe em risco o bem-estar físico, psíquico, social e moral, eles são também considerados violência contra o adolescente. E o bullying também, que a gente até já comentou sobre o bullying, né? O assédio, a implicância, né? A expulsão de grupos, tudo isso, esse bullying, geralmente ele é direcionado para pessoas mais inseguras, que têm baixa autoestima, né? Que não sabem como fazer para acessar esse tipo de violência, né? Então, o bullying é considerado violência e você deve buscar ajuda também para evitar esse tipo de violência. Um outro item dessa nossa aula é em relação ao adolescente com deficiência. Hoje a gente está observando que os adolescentes eles estão desenvolvendo, né, estão adquirindo algumas deficiências, principalmente devido a violências, né, violências no trânsito, acidentes de trânsito, e aí você pode desenvolver uma condição de deficiência. Tá? Então, o aumento da violência urbana, os acidentes de trabalho, os maus hábitos alimentares, né, que podem causar diabetes e amputações devido a diabetes, acidentes de trânsito relacionados ao uso excessivo de álcool, ao excesso de velocidade, a falta do cinto de segurança, tudo isso pode causar amputações, traumatismos cranianos, lesões medulares e outros traumas, né? E todos esses fatores de risco, eles podem levar a uma deficiência física, né? Mas é importante a gente saber que todos os deficientes, eles têm seus direitos assegurados, né? Então, todas as pessoas que possuem deficiência física, elas têm assegurado o transporte de qualidade, a saúde, a educação, o esporte, a cultura, o lazer, né? Toda essa promoção da saúde, né, de qualidade também é um direito fundamental do adolescente com deficiência. E aí vocês vão identificar nesse slide todos os direitos que são assegurados ao adolescente que possui algum tipo de deficiência física. Tá? E aí a gente tem, em relação às situações de risco que o adolescente apresenta, os principais sinais de alerta. Então, você observar situações de risco, os sinais de alerta, para que você possa identificar se o adolescente está apresentando alguma situação de risco para fazer um uso abusivo de álcool e de drogas, né, para estar tentando cometer algum tipo de suicídio, né? Então é importante você observar esses sinais de alerta. Se o adolescente estiver apresentando magreza excessiva ou obesidade, fugas frequentes de casa, indícios de exploração sexual, de violência na família, de transtornos mentais, de uso de álcool, de cigarro e de drogas, ou uma vida sexual precoce ou promíscua.
Aí isso é importante identificar, para que você, identificando esses sinais de alerta, você identifica os sinais também de risco, e assim você pode buscar uma ajuda profissional para evitar que esse adolescente venha a ter um uso abusivo de drogas, ter uma dependência, evitar que ele venha a ter uma dependência química. Assim também você evita o contágio das DSTs, gravidez na adolescência, né? E também pode estar evitando as tentativas de suicídio. Né? Então, é importante estar sempre em alerta, né? Observando os sinais que eles vão estar apresentando. Certo? E aí, diante disso, a gente encerra a nossa disciplina, certo? A nossa disciplina de promoção da saúde do adolescente, tá? E aí a gente espera ter ajudado e espero que vocês, com essas orientações, possam estar desenvolvendo aí as atividades propostas, né, com bastante eficácia. Obrigada.